Boa tarde. Novamente estamos iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Começamos a abordar o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, hoje no terceiro capítulo, que se intitula Realeza. E de hábito sempre iniciamos esses estudos fazendo um comentário de pequeno trecho de mensagem de Emmanuel. Vamos ver hoje comentários extraídos do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: a vida é processo renovador em toda parte. Ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. É indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento. E nesse trecho nós vamos aqui estabelecer alguns comentários que liguem-nos às temáticas abordadas da psicologia espírita trazida a nós por Joana de Ângeles. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção a um fato que é do conhecimento de todos, mas que é preciso a percepção dele em termos espirituais. Então, nessa simples frase, a vida é processo renovador em toda parte, todos sabem disso. O mundo é um mundo de transformações, de renovações, tanto no reino animal, no reino nominal, na própria matéria tangível, que sofre os impactos das intervenções, sobretudo da criatura humana. Isso está claro para todos. Mas aqui Emmanuel está nos convidando a perceber isso pela lição espiritual que está contida por trás. A vida é processo renovador. E por isso ele acrescenta: ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. É neste ponto em que agora nós somos chamados a trabalhar a percepção em termos espirituais. É que fora das leis estabelecidas no processo de renovação que a própria Terra passa, há algo intangível ao olhar humano comum e que é imperecível, é eterno, é a nossa individualidade. Não é o nosso corpo físico, não é também sequer a nossa personalidade que sofre os impactos do processo reencarnatório. Ninguém reencarna para ser a mesma pessoa, mas a individualidade, aquilo que cada um de nós tem estabelecido ao longo dos processos de encarnação e de desencarnação e que caminha numa trilha de evolução e de progressos infinitos, esse permanece. E é preciso que ele tenha suficiente atenção e cuidados da nossa parte. Aliás, é a respeito disso que nos convida a própria revelação espírita, mas propriamente nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, há um merecido destaque a esse trabalho da nossa individualidade imperecível.
continua Emmanuel, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento. Emmanuel aqui coloca de forma taxativa de que é indispensável saibamos perseverar nesse esforço, porque esse esforço de autoaperfeiçoamento é o que de fato vai estabelecendo conquistas mais avançadas e aceleradas na nossa caminhada evolutiva. É preciso estarmos atentos a todas as possibilidades do chamado burilamento íntimo, que é o processo de autoaperfeiçoamento, para que a nossa presente encarnação seja a mais proveitosa possível. E é para isso que nós estamos aqui reunidos nesse estudo. Quero lembrar a todos que é possível participar colocando perguntas, tirando dúvidas, tanto agora na transmissão ao vivo através do Facebook, quanto posteriormente em nosso canal no YouTube, onde estará a gravação deste programa, assim como estão a de estudos anteriores. Então, no canal no YouTube você tem acesso a todos os estudos que temos realizado da série psicológica de Joana de Ângeles, estudo esse que já se estende há praticamente 8 anos, ininterruptos. Vamos então para a nossa temática dessa tarde, realeza, que é o capítulo 3 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E o primeiro parágrafo que separamos para o início de nossos comentários diz o seguinte: a sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções a disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio do concerto social e da cultura de cada época. E vamos aqui fazermos alguns aprofundamentos e explicações desse parágrafo inicial. A sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem, que lhe sofrem as injunções, as determinações, a disputa pela conquista dos lugares transitórios. Que sombra coletiva é essa? Nós já andamos tratando disso no capítulo anterior. É o sinônimo do inconsciente, tanto do inconsciente coletivo, da humanidade encarnada, quanto o inconsciente coletivo da humanidade desencarnada, quanto o inconsciente de nossa própria personalidade, que jaz nos porões da nossa mente e que muitas vezes impõe, determinam atitudes e comportamentos que não se coadunam, não se harmonizam com a percepção consciente que nós temos do que deve ser feito. Mas enquanto não se tem consciência da existência dessa sombra, mais se submete às suas imposições. Nós que estamos aqui despertando para a realidade espiritual da vida, somos presenteados com um conhecimento que vai paulatinamente gerando discernimento, análise e crítica sobre aquilo que, na verdade, tem que estar no seu devido lugar e sob o nosso domínio e controle.
Então, Joana aqui coloca de que essa sombra coletiva, ela tem todo o peso de domínio no mundo materialista, no mundo imediatista, onde a grande maioria das pessoas agem de forma automatista, inconsciente, e o que leva, na maioria das vezes, a conflitos, a remorsos, a sentimentos de culpa, por não ter atuado de forma consciente e desperta diante de situações e de aflições ou dificuldades do dia a dia. Mas continuando, Joana diz que padece as injunções, a disputa pela conquista dos lugares transitórios, de proeminência e domínio do concerto social e na cultura de cada época. É porque o impacto que é determinante do mundo material é a valorização das coisas transitórias, de posições e de lugares de destaque na sociedade, e que fazem parte da realidade de ilusões, ao qual a maioria das criaturas humanas estão submetidas. Mas nós, que estamos trabalhando o esforço de despertamento espiritual, somos chamados a sair dessa grande roda de enganos, a qual a grande massa da humanidade está submetida. Continuando. A verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. É-lhe a chave única, preparando para a vida permanente aquela que não se extingue com a presença da morte. Aqui, então, o tema vai ganhando os seus aprofundamentos. Primeiro, Joana diz que a verdade essa que está diretamente relacionada à conscientização de imortalidade que temos recebido através da revelação espírita e do Evangelho do Cristo, ela espanca a sombra, ela afasta a sombra, desde que nós estejamos conscientes de o permitir. Por isso ela continua: ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. O que é esses atavismos? Que é uma palavra ainda não tão usual. São os caracteres que estabelecem os traços de herança ou de hereditariedade do nosso passado espiritual. Então, liberta dos atavismos do inconsciente. É-lhe a chave única. É a única possibilidade, preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. Então, essa libertação desses atavismos, essa iluminação do nosso ser espiritual é que vai, de fato, estabelecer de maneira convicta a consciência de mortalidade e a libertação desses processos de imposição que vêm do nosso inconsciente, que vem da sombra. Essa sombra, como é natural saibamos, ela, entre tantos outros materiais que faz parte, estão as experiências de morte física que já tivemos. Quantas vezes já estivemos encarnados
e tivemos que enfrentar a morte do corpo a contragosto, mergulhando no inconsciente, sem ideia precisa do que era a vida espiritual. É desse tipo de material que está impregnado o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, em termos de erros, de crimes, de vícios, todos eles fazem parte. E é por isso que precisam ser ressignificados e iluminados, que precisamos trabalhá-los com novos ideais, com armazenamento de informações novas, de sentimentos novos também, e, sobretudo, da vivência que a doutrina espírita tanto nos propele, tanto nos estimula a vivenciar. Então, continuando, nós trouxemos aqui, já que Joana se refere logo aqui no início, a verdade espanca, assombra e ilumina a ignorância, trouxemos um texto aqui do livro Fonte Viva, aonde Emmanuel, de uma forma psicológica profunda, aborda também o que seja a verdade. E ele diz isso aqui, ó. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Essa é uma das definições mais profundas que se tem sobre a verdade. Então, Emmanuel diz assim, olha, a verdade, ela não está presente ou circunscrita a uma religião, a uma cultura, a um povo. A própria doutrina espírita coloca a nova revelação nos padrões de uma revelação constante, de acordo com as possibilidades de maturidade dos espíritos encarnados que vão absorvê-la. E aí Emmanuel, de uma forma ímpar, nos convida a uma reflexão mais profunda e diz: conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. É entender o que são, de fato, os maiores objetivos e metas que nós podemos ter na nossa vida. E aí ele diz: e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Por quê? Como é que Emmanuel consegue ter esse poder de sintetização tão grande? E não fugir da terminologia da verdade. Pelo seguinte: a base de todas as virtudes e o alicerce sobre o qual Jesus deixou todos os discípulos cientes é o sentido de humildade, de servir. Por isso a grande lição da lavagem dos pés dos discípulos, como a lição derradeira deixada pelo Mestre aos 12 apóstolos, onde ele disse que aquele que quisesse ser o maior de todos se tornasse o servo de todos. E aqui Emmanuel usa a palavra crescer em serviço. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço. E fechando o leque, ele diz, e burilamento constantes. Burilamento é esse esforço de trabalho íntimo, de despertamento do eu profundo, que nós temos estudado tanto nas obras de Joana. É o trabalho de autoiluminação íntima,
também está incluso nesse burilamento constante. E é a isso que Emmanuel e as obras psicológicas de Joana de Ângeles nos convidam. Vamos então prosseguir, voltando aos textos do capítulo 3, Realeza, aonde Joana colocou o seguinte: Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Todas as suas matrizes arquetípicas vêm da herança divina. Aliás, arquetípicas vêm da herança divina, nele existente e predominante. Vamos entender aqui esse texto que traz a necessidade de um aprofundamento nesse nosso estudo. Então, Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador, modelo e guia da humanidade. E é por isso que esse trabalho de iluminação íntima e de renovação desse inconsciente, caracterizado por sombra, é um trabalho que não podemos mais postergar, não podemos adiar. Jesus, que é o exemplo maior, claro, estava totalmente destituído de um inconsciente perturbador. Nós ainda não. E é por isso que somos chamados, a partir do momento em que adquirimos o conhecimento da existência desse fato, trabalharmos com os instrumentos que a doutrina espírita nos dá, a transubstanciação, a sublimação, o direcionamento dessas energias do inconsciente num processo de renovação profunda, aonde essas sombras possam ser dimetizadas com valores novos. Continuando, Joana diz: todas as suas matrizes arquetípicas vêm da herança divina, nele existente e predominante. O que são aqui matrizes arquetípicas? Essa palavra arquétipo, ela é sinônimo de padrão, de modelo. Todas as bases que estabeleciam para o Cristo os modelos de atitude e comportamento vinha da herança divina nele existente e predominante. É claro que aqui não podemos deixar de fazer referência ao fato de que essas matrizes estão dentro de todos os filhos de Deus, estão dentro de todos nós, mas precisam ser devidamente acionadas, despertadas, para exercerem modelos e padrões novos de atitude, comportamento e de vida para nós. Em Cristo já havia logrado a plenificação dessas matrizes, nas suas atitudes absolutamente conscientes e presentes. E nós precisamos acioná-las. É para isso que esses estudos servem como primeira base de esclarecimento para conseguirmos isto. Continuando, o seu apostolado fixava-se no objetivo ôntico espiritual.
no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal, que representa aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Vamos entender aqui um pouco mais a que Joana se refere sobre o seu apostolado fixa-se no objetivo ôntico espiritual. Essa palavra ôntico, que é pouco usual, é uma terminologia nova, sobretudo associada inclusive à quântica, se refere ao fato de que Jesus tinha nas suas atitudes e comportamentos do cotidiano a percepção e objetivo espiritual de vida. E por isso ela acrescenta em seguida, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal, que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Em resumo, Joana está dizendo que essa forma pela qual o Cristo pautou a sua maneira de interagir com o homem é a meta e o objetivo também para cada um de nós. Nós somos chamados a observar, a interagir com a realidade humana transitória de forma conscientemente desperta, de forma espiritual. Como já dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, sobre o ponto de vista. Para que nós possamos ir trabalhando paulatinamente esse processo de superação da sombra do inconsciente, temos que estar atuando no dia a dia com a percepção e a lembrança, sempre que possível presente, das ligações espirituais que envolvem e abrangem tudo. Os relacionamentos nossos, a nossa atividade material, os relacionamentos familiares, sobretudo, tudo aquilo com o qual a criatura humana interage e que, nesse trabalho de superação da sombra, nós precisamos estar atuando como espíritos atentos e conscientes da realidade imperecível que caracteriza o nosso próprio espírito. Aí ela diz em seguida que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Não tenhamos dúvida. O homem do futuro, como já diz Joana em outras obras, é o homem psi. É o homem no qual a percepção espiritual da vida estará cada vez mais atuante e presente. Nós somos chamados a já ir trabalhando essa percepção, já que, pelo conhecimento da própria doutrina espírita, adquirimos possibilidades de maturidade espiritual para isso. Continuemos. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida, em todas as vidas. Para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas.
aqui alguns pontos importantes para trabalharmos. Toda a estrutura, toda a base do Evangelho do Cristo tem por alicerce a certeza absoluta de vida futura, também denominada por ele como Reino dos Céus, pátria espiritual para nós. Então, todos os ensinamentos nos quais o Cristo estruturou os apontamentos de ordem moral e comportamental para seus discípulos e para todos nós, só encontram razão na insofismável existência da vida futura. E é por isso que sempre é importante fazermos certa reflexão sobre até que ponto nós cremos na vida futura, na vida espiritual, como coloca a doutrina espírita. Até que ponto nós temos, em relação à vida futura, apenas expectativas ou desejos que espero que seja desse modo que a doutrina espírita me diz. Porque em termos de provas racionais, é uma quantidade absurda que se tem através do exercício da mediunidade, das próprias pesquisas científicas nos dias atuais, aonde nós havíamos indicado aqui no outro estudo, por exemplo, na obra 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, de Ian Stevenson, psiquiatra e pesquisador dos Estados Unidos. No Brasil também tivemos um livro, Reencarnações no Brasil, uma obra que ainda é editada. Eu esqueço nesse instante o autor, mas é um pesquisador espírita que fez um estudo aprofundado de casos no Brasil. Então é preciso que a realidade do mundo espiritual seja matéria em conteste dentro de nós. Porque se não for, a estrutura das atitudes de comportamento e moral que o Evangelho traz se fragilizam. Nós só nos sentimos impactados e estimulados ao esforço de transformação íntima e de vivência a partir da convicção de imortalidade da alma. Agora eu volto a dizer, é matéria para a reflexão individual de cada um de nós e que precisa estar bem clara em nossas convicções. Voltando ao texto, para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral. Então, a partir dessa convicção de vida espiritual, nós temos todas as razões para o máximo de esforço no trabalho de melhoramento moral, de transformação moral. Concluindo, Joana diz, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas. Essa aquisição de mais apuradas percepções psíquicas tem tudo a ver com o estudo que nós façamos, sistemático e perseverante, das obras espíritas, sobretudo daquelas que abrangem a realidade do mundo espiritual, como a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, como diversas outras obras também, aqui quero citar de Manuel Filomeno de Miranda, da mediunidade de Valdo Franco. Essas obras
precisam ser estudadas e aprofundadas para irmos dulcificando e aprimorando nossas percepções psíquicas. Continuemos. Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor, sob todos os pontos de vista considerados. Levando em conta a época e as possibilidades primárias de maturidade espiritual de muitos daqueles que usufruíram do contato direto com Cristo, o esclarecimento e as lições tiveram os seus devidos limites. E por isso aqui o texto de Joana diz que ele evitou aprofundar, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor, sob todos os pontos de vista considerados. De fato, a lei do amor, que por mais de uma vez o Cristo trabalhou a compreensão e a sintetização dela com os seus discípulos, teve pelo menos 2 estágios. O primeiro deles, quando ele relembrou aos discípulos os 2 principais mandamentos que eram a base de toda a lei que o povo judeu tinha. Esses 2 principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mais adiante, no próprio Evangelho de Mateus, ele fez uma segunda síntese. E aí ele vai dizer o seguinte: a lei e os profetas se resumem a um só mandamento: fazei ao próximo aquilo que gostarias que o próximo te fizesse. Isso aí já foi um aprofundamento. Mas ainda teve o terceiro, que é o maior de todos, que é quando ele diz aos discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Agora o amor atingia o seu ponto máximo. Os discípulos eram convidados a não apenas amar como a eles mesmos, mas amar como Jesus os havia amado. Que para nós é o ápice da vivência do amor colocado a princípio nas tábuas das leis do Antigo Testamento, e que o Cristo veio nos trazer a sensibilização para a vivência. Continuando. Preparando o advento de uma futura nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. E aqui Joana vai dando sequência a como Jesus foi tratando o aprofundamento do conhecimento dessa lei, nos adverte que nós estamos vivenciando agora a época prevista pelo Mestre, aonde as possibilidades de maturidade espiritual estariam ideais para que a compreensão e o entendimento dessas leis e da lei do amor pudesse atingir o seu ponto maior. Então aqui ele diz: se apresentaria
através da expansão dos fenômenos mediúnicos, tal como ocorreu com o surgimento, sobretudo, da doutrina espírita, com o advento da psicologia espírita, que nós estamos tratando, estudando ela aqui, que é defluente, que é consequente da doutrina codificada por Allan Kardec. Então, nós estamos vivenciando uma possibilidade há muito ansiada ou desejada em nossa caminhada evolutiva. Mas o aproveitamento ideal dependerá de cada um de nós. As possibilidades de entendimento estão no auge. Não podemos mais ser enganados, nem por nós mesmos, nem pela sombra do nosso inconsciente. Porque agora está sendo colocados os instrumentos para que percebamos as intromissões desnecessárias e infelizes que esse inconsciente ainda pode ter em nossa vida. Muitas vezes, nós confundimos essas intromissões com processos obsessivos, com induções de espíritos desencarnados. E muitas vezes, na verdade, é o reacender de desequilíbrios morais, aos quais nós já havíamos compactuado no passado, e que, devido a não estar atento ao trabalho de renovação íntima na encarnação atual, esses intrusos comportamentos voltam a nos perturbar e a gerarem infelicidade. Precisamos estar atentos a isso. A humanidade como um todo, envolvida no materialismo, jazem na sombra. Não é por outro motivo que na figura do Evangelho é colocado que jaz sob o poder do maligno. O passado delituoso e de sombras, claro que estabelece ligações com a espiritualidade inferior, doente e desequilibrada. Mas é necessário que estejamos atentos à responsabilidade pessoal que temos por não estar trabalhando suficientemente o burilamento íntimo, a reforma moral, que a doutrina espírita, de forma tão clara, repetidas vezes, coloca para nós. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele, em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento tem sentido a existência corporal. Então, esse mundo real, que é o mundo em termos espirituais, é o mundo no qual Cristo, de fato, reina. E no qual as possibilidades de percepção de cada um de nós foi trabalhada na superação da sombra, no burilamento íntimo, no trabalho de autoiluminação. Por isso, Joana continua dizendo que se manifesta através dele em cada momento. Porque já desde agora, mesmo durante a nossa encarnação, na medida em que nós nos permitirmos ser influenciados e amparados pela espiritualidade benfeitora, o Cristo está atuando desde este momento em nós.
todo o trabalho de esforço que realizamos na área do conhecimento e da vivência, da superação das sombras do inconsciente, integra atitudes nas quais o Cristo pode e normalmente se manifesta através de nós pelo trabalho dos benfeitores espirituais, que transcende ao convencional e habitual. O convencional e o habitual aqui, que Joana se refere, é, sobretudo, ligado às questões de ordem material, que para muitas pessoas é a única realidade em que elas acreditam, mesmo que seja uma realidade plena de ilusão, de cujo entendimento tem sentido a existência corporal. O único sentido real para a existência física, para o mundo material em que todos nós estamos inseridos, o único sentido real é porque existe de fato a realidade espiritual permanente e que transcende a tudo o que se passa na matéria. Não fosse a realidade espiritual da vida, e nós estaríamos numa realidade sem sentido, caótica, perturbada, conflitada, infeliz. Mas é pelo fato de que o modelo, a matriz da realidade temporária que nós estamos no corpo é a espiritual. Aqui é transitório, lá é a origem e a permanência. E é, como diz Joana aqui no final, de cujo entendimento tem sentido a existência corporal. E aqui eu deixo achar que aquilo que a vida material oferece poderia nos ser satisfatório e planificador, nós ainda estaríamos espiritualmente mortos. Se pudéssemos achar que mesmo que não houvesse vida espiritual, que a vida fosse só essa experiência no corpo, e isso bastasse para nós, nós não teríamos aprendido nada ainda. Mas, pelo que a doutrina espírita já nos deu, e por aquilo que as possibilidades de esforço que cada um de nós já anda fazendo no trabalho de colocar em prática o que aprendeu, eu não tenho dúvidas que nós, em grande maioria, não nos sentimos mais satisfeitos com o que o mundo material oferece. Como diz o apóstolo Paulo, se eu acreditasse em Cristo só para esta vida, eu seria o mais pobre dos homens. Pensemos nisso. Vamos para o último slide do nosso estudo de hoje. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado. Aqui o texto se refere a Pilatos, sobre se Jesus era rei. Sob o impacto da sombra, Jesus diz: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Esse texto se refere àquela passagem bíblica na qual Pilatos indaga ao Cristo se ele era rei, e Jesus aproveita as palavras dele e diz: tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar
testemunho da verdade. Então, que nós possamos, nessas reflexões desse capítulo intitulado Realeza, percebermos, através da reflexão, da meditação, os impactos que o conhecimento espírita já teve e deve ter na nossa vida em termos de comportamento, de esforço de renovação íntima, de burilamento, para, de fato, nos candidatarmos felizes a um reino do Cristo que já deve se estabelecer dentro de nós desde a atual encarnação. Até o próximo estudo, onde iremos abordar o capítulo seguinte do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse estudo estará disponível a partir de amanhã em nosso canal no YouTube. Agradeço muito aí àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem esse vídeo. Grande abraço, uma boa tarde para todos.